É permitido ultrapassar no box, tá? Só para saber, não é contra o regulamento, você pode passar durante o box, então tudo válido aí, desde que você não cruze aquela linha, o que não aconteceu. Olha aí o Hülkenberg batendo na traseira do Sutil, se perdeu na freada e bateu no Sutil. Mas o que a gente está vendo era esperado, o pneu macio tem durado muito pouco. E você viu que durou apenas 7 voltas, né? Dava para ver que o pneu traseiro do Hamilton já vinha esfarelando, tá aí ó, o replay da relargada. Dá pra ver realmente que o problema do Felipe foi ali com o Liuzzi, né? O Liuzzi tocou nele, ele acabou tocando no Button e isso prejudicou. No caso do Felipe, até só para completar também, a chance dele voltar para a corrida é um safety car. A gente sabe que nessa prova sempre é uma prova tumultuada, que tem alguns acidentes, principalmente na entrada da reta do box, onde o carro bate no muro. Então pode ser que o safety car aconteça e coloque o Felipe de volta na corrida. Mas voltando então, o problema do pneu existia, sabiam que o Hamilton teria problema com isso, o Alonso também. A RBR tem uma vantagem melhor em estratégia, mas tem uma dúvida também, Luiz. Não sabem se o pneu da RBR vai durar tanto quanto o ideal. Talvez seja necessária uma segunda parada, porque o ideal seria durar até a volta 55, 60, para colocar um pneu macio que dure aí no máximo 10 voltas. Luciano Burti e Reginaldo Leme, os nossos comentaristas. Hoje um pouquinho diferente, né? A corrida começou a todo vapor, não consegui conversar com os dois antes da largada. E mais uma vez o Felipe Massa, 1:19.884. Olha o Massa ali. O Massa vai voando, volta mais rápida sobre volta mais rápida para tentar algum tipo de recuperação. Lembrando que existe a possibilidade do Felipe seguir até o fim da corrida sem parar para trocar de pneus, porque ele já fez, para fazer as correções, a troca exigida pelo regulamento. Felipe Massa está na última posição a 10,9 segundos do Vitor Antônio Liuzzi. E agora Kubica vai para o box. E aí você vê o Hamilton tentando passar o Alonso. E as duas RBR lá na frente com o Schumacher em terceiro. Schumacher que ainda não parou. E aí tem o Kubica fazendo a sua troca de pneus. Pois não, Mariana? Eu estava ouvindo o Burti agora falar da possibilidade de um safety car. Pela primeira vez que o carro de segurança foi usado na Fórmula 1 foi justamente aqui. Você vê que é uma corrida problemática, vamos dizer assim. Foi em 1973. Só 20 anos depois é que ele foi oficializado como carro de segurança. Agora, em relação ao Felipe, nada é impossível, porque Jacques Laffite, aqui em 81, partiu da 10ª posição e conseguiu vencer o Grande Prêmio. Ô Luiz. E a gente está vendo aí o Hülkenberg com o Williams, o companheiro do Rubinho. Hülkenberg passando ali o Timo Glock com a Virgin. Diga, Reginaldo. É que o Kubica, além dos dois carros da RBR e também o Schumacher, já tinham largado de pneu duro. Então o fato dele ter feito essa troca agora ou significa um problema, um furo no pneu ou qualquer coisa desse tipo, ou é meio inexplicável. Ele deve ter tido um problema. E saiu de duro porque era a única forma dele fazer esse trecho longo de corrida. O que significa que pelo menos, olha, controle investigando o carro 12. É o carro do Petrov. Que é o carro do Petrov. É o do Petrov, Reginaldo. A gente não lembra exatamente o que aconteceu, não sei se a câmera mostrou, mas a gente vai ver daqui a pouco. Mas o Kubica, com certeza, agora vai fazer mais uma parada. Então, no caso dele, no caso da Renault, já é certo 2 paradas. Eu acredito que todas as equipes acabem fazendo 2 paradas. E isso já era uma expectativa delas, hein? O desgaste é muito grande. E o Rosberg vai passando aí o Petrov, o russo da Renault. Rosberg com a Mercedes vai-se embora. Olha, eu confirmo que o Vettel está na liderança. Ele vai com o Weber em segundo. Ele tem 2 segundos, ponto 3 de vantagem. O Vettel para o Weber, o Schumacher é terceiro. Eles não pararam, o Buemi na 4ª posição e o Alonso vai conversar com a equipe. Okay, we are gaining time on the leaders. We are being quite faster than the 2 Red Bulls leading the race. Falando dos líderes. E o incidente envolvendo o Petrov foi uma possível queimada na largada, né? Como nós vimos ali, olha. Drive-thru para ele, por queimar a largada. O carro amarelinho do Petrov, do russo, da Renault. Luiz,
Mais alguma informação em relação ao rádio do Alonso, Luciano? Então, o engenheiro dele, o André, dizia que ele está num ritmo muito forte, inclusive mais rápido do que as duas RBRs. Tem que lembrar que nem sempre também é por questão de querer a capacidade máxima do carro. Tem uma administração desses pneus para durarem mais. Talvez a RBR também não esteja imprimindo o ritmo mais forte possível. Eles estão tentando talvez economizar o pneu para tentar fazer apenas uma parada. E quanto à largada, a gente viu que o Petrov queimou a largada. E também o Rubinho e o Hülkenberg largaram muito mal, por isso que o Rubinho acabou perdendo algumas posições. Eles também tinham essa preocupação, porque trocaram a relação de marcha do carro, tá aí o Rubinho no box, e sabiam que a largada era difícil. Deu para ver que não funcionou para a Williams. E já é a segunda parada do Barrichello. O Rubinho, portanto, pela segunda vez ele tem um problema Parece ter um problema no bico do carro, é o que vai acontecer. A equipe vai trocar o Rubinho que entrou. O fim do pelotão todo de corrida. Voltamos lá com o Hamilton pressionando o Alonso. O Alonso na quinta e o Hamilton em sexto. Eles já pararam à frente deles. Buemi, Schumacher, Weber e Vettel ainda não fizeram a parada para a troca de pneus. Tá na Globo, tá na Copa. Renault, seu carro com 3 anos de garantia. Schumacher voltando. A gente vai ter o tempo total da parada do Schumacher, 21.579 entre entrar e sair e fazer a troca de pneus. O Button fez a volta mais rápida, 1.19.808. Foi beliscar lá a grama. Praticamente se tocaram os dois na grama agora. E o Button segurando a onda. O Schumacher é o Kubica ali entre eles. E aí você vê o Schumacher, o Kubica e o Sutil logo ali atrás. E o Kubica, ao lado direito do carro do Kubica, você observa até alguma... A asa está um pouquinho quebrada, bem do lado direito. Será que isso prejudica? Dá para continuar na corrida assim? E aí, Luciano? Às vezes uma pecinha de nada, olha ali, do lado direito do carro amarelinho do Kubica, saiu aquele pedacinho ali da asa, ficou solto. É o chamado end plate, né? Que seria um defletor ali da asa, ao Weber no box. E eu acho até que essa manobra do Schumacher de espremer tanto o Kubica quando ele espremeu para a grama, até é passível de punição, viu? E você vê que quebrou a asa do Kubica, tá aí o Weber no box. Uma coisa que eu estava discutindo com o Reginaldo aqui é que mesmo esses carros com pneus duros estão parando muito cedo. Tem alguma coisa acontecendo, talvez, daquele chamado graining, que está esfarelando o pneu. Alguma coisa diferente do planejado por essas equipes. E que deixa claro que elas vão parar 2 vezes. A gente vai acompanhar novamente o Kubica com o Schumacher. Olha, o Schumacher saiu lado a lado. Primeiro o Kubica foi na grama do lado direito. E aí eles quase se tocam. O Schumacher conseguiu perceber para evitar o toque. Foi também para a grama. E o Burt entendeu que a manobra do Schumacher é passível de punição. A gente está revendo o lance. Você continua achando, Luciano? Não, vendo agora de dentro da câmera do Kubica, ele não espremeu tanto assim. Na imagem de fora deu uma imagem um pouco pior. Ele espremeu um pouco, mas dentro ainda do regulamento, vamos chamar assim. Então, em seguida foi o Kubica que forçou a tentativa de ultrapassagem, que faz parte do jogo também. O Petrov já pagou a punição. Sebastian Vettel vai agora para fazer a troca de pneus. Vamos acompanhar o Vettel. Você tem o cronômetro com todo o procedimento. Bota pneu macio. E sabe quem está na liderança? Buemi com a STR. Está na pista e ainda não trocou o seu jogo de pneus. E o Vettel vai voltando agora. Com isso o Buemi é líder, o Alonso é segundo, o Hamilton é terceiro. E quem entra a gente está vendo aí o Schumacher. Luiz. Segunda parada do Schumacher. Talvez por aquele toque. Porque evidentemente que os carros que... Certamente, né? E aí a gente tem o trabalho do Alonso. Não, ali é o Alonso.
E o Buemi na liderança, logo atrás dele o Hamilton, valendo a liderança. Claro, o Buemi não parou ainda. E o Alonso vai se livrar logo do Buemi. Ou vai tentar, né? Olha o Buemi, vale a liderança. É, desse jeito. Olha onde vem o Hamilton. Exatamente no grampo. O Hamilton de capacete amarelinho ali na McLaren. E o Buemi vai sustentando a ponta. No mínimo está se divertindo de montão o Buemi. E você vê na comparação dos tempos, olha, de novo o Alonso e o Hamilton. O Hamilton e o Buemi foi-se embora. E o Hamilton acaba ganhando a segunda posição do Alonso e volta para a liderança da prova. Que manobra que os três fizeram, e o Buemi ali, em tese de coadjuvante, porque, claro, ele teria que parar como parou. Gostou, Reginaldo? Gostei muito, é isso que a gente quer ver em corrida, né? Briga não só entre dois, mas entre três pilotos. O Buemi não tem nada de bobo, já faz algum tempo, e agora? Agora o Hamilton, então, principalmente em se tratando de Alonso, né? Olha que manobra perfeita. Lembrando que deu para ver direitinho agora o quanto rápido é a McLaren em reta, né? Tudo bem que ele saiu um pouco melhor da curva, mas é o carro mais rápido de reta e decisivo em momentos como esse. O Buemi no momento que ele entrava no boxe e o Hamilton contornando a chicane, enquanto você vê aí o Bruno Senna abandonando mais uma vez. A vida para o Bruno Senna e para o Lucas de Grassi é realmente uma temporada de adaptação, de aprendizado, de tirar o que puder, né? Da principal categoria do automobilismo mundial. Tá na Globo, tá na Copa. Gasolina Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Felipe Massa está na 16ª posição. Lembrando que ele se envolveu num acidente com o Vitor Antônio Liuzzi no comecinho da prova. Caiu para último, trocou de pneus e vai fazendo uma corrida de recuperação. O Felipe Massa está na 16ª posição. Lá na frente, Lewis Hamilton com o Fernando Alonso, com Jenson Button, com Sebastian Vettel. São os 4 primeiros colocados. O Webber está na 5ª posição. E olha, com esse resultado, o Hamilton vai indo para a liderança do campeonato. Então, somando 25 pontos, o Hamilton vai para 109. O Webber vai caindo para terceiro, empatado em número de pontos com o Jenson Button. Luiz? Diga. Uma coisa bem interessante aqui, tecnicamente falando de estratégia, você vê que o Webber parou para fazer a troca de pneu, colocou um pneu duro, enquanto o Vettel colocou um pneu macio, o que indica que logo em breve ele vai ter que fazer uma outra parada e deve estar acontecendo alguma coisa mesmo diferente do esperado com esse pneu duro, porque ele não está durando tanto quanto as equipes esperavam. Burt, eu tô com o Bruno aqui. Bruno, o que aconteceu no seu carro? Carro de câmbio, segunda marcha foi, aí não tem mais como terminar a corrida, tem muita curva devagar aqui, não, sempre passa para a segunda marcha, então tivemos que abandonar. Obrigada, Luiz Roberto. É o Bruno Senna falando desse momento mais um, né? Um momento digamos, de infelicidade neste ano, de aprendizado para o Lucas de Grassi e para o Bruno Senna. Schumacher está em 12º, parou 2 vezes já o Michael Schumacher. Logo ali à frente dele é o Alguersuari. Aí você vê como o Schumacher vai chegando. E olha, o Rosberg faz a volta mais rápida neste momento. 1:19.431, companheiro do Michael Schumacher. A equipe Mercedes. O Hamilton continua lá na frente. E o Schumacher, que no primeiro dia, na sexta-feira, chegou a tentar andar na frente e tal, mas depois o Rosberg o tempo todo na frente do Schumacher, do heptacampeão mundial de Fórmula 1, esse que você vai de carona com ele. Sétima marcha, ó, no meio do volante tem aquele númerozinho, foi reduziu para a segunda. E aí vai agredindo a zebra o Michael Schumacher. Diga, Mariana. Pressão geral do paddock aqui, você estava falando do Michael Schumacher, que na sexta-feira saiu querendo arrasar e ontem realmente não conseguiu um bom tempo. A impressão é de impaciência, viu? O heptacampeão mundial está cada vez mais impaciente para conseguir tirar um resultado melhor do carro e se posicionar melhor no grid, pelo menos à frente do Nico Rosberg.
A gente tem um comparativo aí nos setores onde há cronometragem na pista entre o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso. Olha. Eles empataram no primeiro setor. O empate absoluto no milésimo é difícil, mas acontece, né? E o Hamilton vai mantendo uma pequena vantagem. Absolutamente, como você está vendo, no visual. Eles estão praticamente juntos. E o Rosberg crava a melhor volta novamente, 1:19.2, 1:19.214 o Rosberg, que está na 9ª posição. O Hamilton é líder, junto com o Alonso, que é segundo, olha os dois aí, fazendo o grampo. Em terceiro vem o Jenson Button, vai chegando aos pouquinhos. Nessa volta, o Button foi um pouco mais lento que os dois, 1:26. E aí você está vendo o Petrov, que já pagou punição por ter queimado a largada, trocando o bico do carro e vai voltar com a Renault. O carro ficou no chão, deu a impressão que ia ter um probleminha para sair, mas aí a imagem voltou pro líder da prova, ou para os líderes, né? Pro Hamilton, que você vê aí, e pro Fernando Alonso. O Sebastian Vettel é terceiro, ele está a 2,8 do Jenson Button. O Weber está na 5ª posição, a 2,8 também, em relação ao seu adversário da frente. O Weber, que está em 5º, e o Vettel em 4º. Nós estamos com 20 voltas de um total de 70. Luiz? Melhor volta do Alonso, 1:21. Nesta volta, na última volta, 1:25, 1:20.548. Diga, Reginaldo. O Burt, na verdade aconteceu o seguinte, estava tentando entender aqui por que o Hamilton e o Alonso conseguiram uma vantagem, até o Button, né? Conseguiram uma vantagem em cima do Vettel e do Weber. E foi justamente o que? Eles pararam cedo, o Hamilton, o Alonso, por exemplo, vinham com o pneu macio, pararam cedo para fazer a troca para o pneu duro, que era o mesmo pneu que a RBR tinha largado, mas o pneu duro novo no pit stop rendeu muito melhor do que os pneus usados que a RBR largou. Então, eles conseguiram fazer voltas de até 1 segundo mais rápido e por isso a RBR foi forçada a parar para colocar um pneu novo e ver se conseguia imprimir um ritmo bom. Aí então que se definiu essa vantagem do Hamilton e do Alonso em cima deles. E resta, bom, agora a RBR já utilizou os dois tipos de pneus, né? O super macio e o médio, né? São os compostos utilizados nesse fim de semana. E resta saber como eles vão se comportar, evidentemente, para fazer a parte final. Nós estamos já com 21 voltas completadas de um total de 70. E daqui a pouco eles vão parar de novo. E aí o Rosberg, que veio fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. O Rosberg, que está na 9ª posição, o companheiro do Michael Schumacher. 2 posições à frente do heptacampeão. A melhor foi 1:19.214, a última 1:20.146. E logo mais, depois da Fórmula 1, você vai curtir Copa do Mundo, Alemanha e Austrália, a estreia de mais um grande alemão tricampeão do mundo. Galvão Bueno, Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho estarão transmitindo direto de Durban, Alemanha e Austrália, na sequência da Copa do Mundo. Agora há pouco nós tivemos na transmissão do Kleber Machado a vitória de Gana com gol de pênalti sobre a Sérvia. E aí você vê o Rosberg na 9ª posição, se livrou ali de um retardatário da Virgin e vai-se embora o Rosberg. Schumacher parou 2 vezes, o De La Rosa também, o Rubinho, que está em 18º, também parou 2 vezes. E o outro que parou 2 vezes foi o Petrov da Renault. Os outros todos fizeram uma parada até aqui. E hoje tem as emoções da dança dos famosos, agitando o Domingão do Faustão, 5:45 da tarde, logo depois de Alemanha e Austrália. Estávamos ali curtindo o desempenho do Rosberg, aquele que fez a volta mais rápida, e o time falando com o Alonso. Okay, so it's Button behind us, 2 seconds, he is matching our pace. Behind him is Vettel on soft,
Apenas o André conversando com o Button de posicionamento, falando que é o Button atrás dele uns 2 segundos atrás. O Alonso, desculpa, falando com o Alonso, que o Vettel tá atrás, o Button atrás dele, 2 segundos atrás, e atrás do Button, o Vettel com pneu macios. Eu estava até olhando aqui o tempo de volta do Vettel com pneu macio, por enquanto, ele está de forma competitiva, talvez dure mais algumas voltas. E o Button, e depois o Alonso respondeu que estava tudo parecendo bem, estava se sentindo bem com o carro. Então, acho que está melhor do que eles esperavam, na verdade. Então, você vê por aí a mudança de estratégia em relação ao Vettel ou ao Weber. Não sei qual dos dois mudou, mas o Weber continuou com pneu duro e virou um 19,8 e o Vettel um 20,5. Quer dizer, está melhor o Weber na corrida, que está com pneu duro, e o Vettel vai ter que parar antes. Bom, a direção de prova está avisando aí que o carro número 12 do Vitaly Petrov, por uma colisão, está sendo investigado. A Emerson Fittipaldi está trabalhando. Se eu não me engano, foi uma colisão com o Hülkenberg. Uma colisão com o Hülkenberg, está dizendo aí o Luciano Burti. O Petrov, que já pagou uma passagem pelo box por ter queimado a largada. É impossível o russo hoje. Estamos na volta número 23. É o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O Kubica continua ali com aquele probleminha na asa, né, do lado direito, mas pelo jeito ele vai segurando a onda. E atrás dele o Sutil, botou de lado. A Force India, que vive a expectativa de se firmar entre as 5 equipes mais importantes. Dessa vez botou os 2 carros entre os 10 primeiros do grid. E o Sutil vai tentando encostar, né? Vai mantendo um desempenho muito parecido. Os dois fizeram na última volta. Você está vendo ali, olha. O Kubica em relação ao Weber, né? Mas o Kubica em relação a quem está atrás dele, que é a imagem que você está vendo aí. Eles praticamente estão andando na mesma batida, em torno de 1:21,6 os dois. E olha, tem uma notícia aqui do futebol. Luiz Felipe Scolari disse sim ao Palmeiras. Há muita expectativa em relação à definição do Filipão, da volta dele ao futebol brasileiro. Notícia de que o Flamengo teria feito um convite mesmo. Aí você tem mais uma vez a imagem do Vettel. Aí o Sebastian Vettel na 4ª posição. E Felipe Massa nesse momento entra de novo pro box, hein? Felipe Massa vai pro box, faz o segundo pit stop dele consequentemente. E o Vettel conversando com a equipe. Rear tires start to fall off slowly. Uma comunicação importante. O engenheiro do Vettel falando para ele, ó, a gente precisa saber quando os seus pneus vão começar a ter problema de desgaste. E porque eles estão com o macio, eles vão ter que fazer mais uma parada, porque o macio não vai até o final, vão colocar o duro em seguida. Tá aí o Sutil atacando o Kubica, ó. Vamos ver o que consegue. O Kubica se defendeu por dentro, mas... E o Kubica segurou a onda, fechou a porta legal ali, continua na frente, mas tá bem legal essa disputa. E o Sutil vai forte na expectativa de ganhar a posição, a 6ª do Kubica. Como disse o Luciano Burti, a questão dos pneus continua agitando a cabeça dos diretores esportivos todos aí dos times, né? Bom, eu dizia sobre o Filipão acertou, disse sim hoje ao vice-presidente Gilberto Tipulo, e a assessoria do Luiz Felipe Scolari está confirmando que o técnico vai assumir o Palmeiras logo depois da Copa do Mundo que está acontecendo na África do Sul e que tem Alemanha e Austrália daqui a pouco. Agora Vitantônio Liuzzi com outro Force India vai para o box. Mais um que está parando. Temperatura 39 graus e a temperatura ambiente 25 graus. Tá na Globo? Tá na Copa. Mastercard, débito e crédito com tecnologia e velocidade. E para completar a informação dos técnicos, o vice-líder do campeonato perde o seu técnico. O PC Guzmão deixa o Ceará para assumir o Vasco, já que ontem o Celso Rotti deixou o Vasco para ir ao Internacional, para assumir o Internacional de Porto Alegre. Durante a Copa, aquecida a dança das cadeiras dos técnicos do futebol brasileiro. Luciano, te interrompi, perdão, Luciano, completando. Imagina, Luiz, é que aconteceu aquele momento do Kubica, do Sutil, bem no meio da informação que falava, então,
que o Sutil respondeu para o box que ele está com um pequeno desgaste no pneu traseiro, ele está sentindo aos poucos, mas o engenheiro disse, ó, mesmo assim você ainda é mais rápido do que os líderes. 26 voltas completadas de um total de 70. Alonso em cima do Hamilton. Alonso e Hamilton, lado a lado. Quase se tocaram. O Hamilton vai direto, vai pro box. O Alonso vai-se embora. O Hamilton recolhe, vai pro box. O Hamilton, portanto, fazendo a segunda parada dele. Veja que ele está com os pneus duros e repete os pneus duros. O desempenho com os duros melhor do que, claro, até porque com 27 voltas teria que parar de novo se fosse com os macios, né, Luciano? Pois é, Luiz, eu tô pensando aqui, fazendo conta, esse desgaste de pneu tá muito alto, tá muito mais alto do que todos imaginavam. Eu vou dizer, não é impossível a gente ver times aí passando até, alguém cometeu um erro ali, mas parando às vezes 3 vezes, que esse ano tem sido uma média de uma parada apenas por corrida, aqui achavam que seriam 2, talvez até 3 seja necessário, porque o desgaste está muito alto. E foi um Force India, né? Olha, o Sutil a gente tá vendo a repetição ali à frente dele, o Kubica. E nós vimos quando a imagem mostrava a saída do box que alguém passou direto lá. Mais uma vez aí a manobra do Sutil no Kubica. Aí o Kubica foi pro box. Não, mas passou na... Que isso? Vamos ver de novo? Olha só, olha o que fez. Cortou a frente, sem dar seta. Que perigo, hein? E depois, olha, o que aconteceu que a gente viu ele passando direto e cortando o caminho, foi exatamente o Sutil. Acho que deu um efeito retardado e ele tomou o maior susto. Acho que tinha um pneu Já furado ali no carro do Reginaldo Sutil. Leme? Foi muito estranha a manobra. Talvez seja até passível de punição. Hoje em dia a FIA olha muito para esse negócio do que ele chama de direção perigosa. É possível que isso aconteça. Fernando Alonso faz a volta mais rápida. E aí nós temos a informação de que o carro número 10, o carro do Hülkenberg, o acidente. E olha o pneu furado. Olha o pneu furado. O Sutil teve um pneu furado, por isso ele passou direto lá depois que teve a frente cortada pelo Kubica. E o Hülkenberg cedeu o limite de 60 por hora dos boxes no Canadá. Pênalti para o carro número 10 do Hülkenberg por exceder o limite de velocidade. E o Reginaldo Leme, o Emerson sempre foi rigoroso assim. Claro que não é ele sozinho, né, Reginaldo? Ele não, exatamente, ele não é sozinho. Tem toda uma equipe lá, a federação anda bastante rigorosa, olha Alonso no box, mas o Emerson, que tem acompanhado um pouco a Fórmula 1 este ano, esse é o 3º grande prêmio que ele vai, eu tenho conversado bastante com ele acha absurdo certas atitudes dos pilotos e tem comentado muito isso. Eu não tenho dúvida de que esse rigor, olha aí, olha a volta do Hamilton, do Alonso na frente do Hamilton de novo. De novo ele ganha posição no box. Uma foi na luta direta, não ganhou, hein? Tá na frente do Button, não ganhou. Dessa vez agora a diferença está bem maior. E eu tenho certeza que esse rigor dos comissários tem a ver com a presença do Emerson. O Hamilton se mantém à frente do Alonso, o Weber está à frente deles na liderança, né? E claro que quando a gente fala aqui do Emerson Fittipaldi, olha o Alonso passando e reclamando, rapaz. Reclamando, é o Shandok ali à esquerda, era um carro escuro, parecia o carro da Espanha. E ele reclamou muito, pode ter custado. Olha, foi uma repetição. Se aquele que de fato aconteceu, custado mesmo milésimos importantes ali. Mas a gente falava do Emerson, né? Claro que a gente está aqui, evidente que o Charles Whiting, que é o diretor de prova, com os comissários mais importantes que compõem o time de ponta, é que resolvem essas punições. Tem um pedacinho de pneu ali, me parece aquele pneu do Sutil, avisando talvez ali que haja um pedacinho de borracha mesmo, né? Bem na entrada do box.
Os companheiros de equipe, lado a lado, o Liuzzi à esquerda, o Sutil à direita, e a gente está revendo a manobra dos dois. Aliás, ultrapassagem entre companheiros de equipe que rendeu muita discussão, acho até que não deveria, né? Porque, como disse o Christian Horner, todo mundo que é amante do automobilismo quer ver ultrapassagens. E por que não entre dois pilotos que têm o mesmo equipamento e principalmente nas equipes de ponta? Em tese, tanto o Christian Horner como todos na McLaren afirmando que os seus pilotos estão liberados. No caso da RBR, um pouquinho mais de cuidado não custa nada, né? Mark Webber parou apenas uma vez, está na liderança. Vai levando 8 segundos, ponto 2 de vantagem para o Hamilton, que já parou 2 vezes. Em torno de 20 segundos é o tempo total, da entrada até a saída, para se realizar a troca de pneus. Estamos com 30 voltas completadas, de um total de 70. Tá na Globo, tá na Copa. Nova Skin, São João pede um cervejão. Sebastian Vettel, que está na 5ª posição. Comparativo dele com o Webber, que é o líder. Na volta 28 ele foi mais lento, quase 2 segundos. Depois mais rápido, 311 milésimos. E na volta 30 mais lento, 2 décimos. E a imagem lá do alto, do circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, em Montreal, no Canadá. Montreal tem 2 milhões de habitantes. É o rio São Lourenço que banha o autódromo do Canadá e que forma, águas que formam a raia olímpica das Olimpíadas de 76 que aconteceram no Canadá e Montreal. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, Alemanha e Austrália. Galvão Bueno, Casagrande, Arnaldo César Coelho, direto de Durban, a estreia da Alemanha. E o rádio conversando com o Jenson Button. Vettel has the prime tire on. He has run the option tire, so he's in exactly the same race as you. O Button perguntando qual que era a situação de pneus, se não me engano, do Alonso. E aí a equipe respondeu que ele está na mesma situação do Button, que largou de a bandeira amarela e que largou de macio e agora está de duro. O carro branco deve ser uma Sauber, é exatamente o Pedro de la Rosa. Temos a bandeira amarela exatamente no local para alertar ali que tem um carro parado à direita. E a gente está vendo o momento em que parece que, bom, motor ou câmbio. Mais com jeito de motor mesmo ali, né? E o Felipe Massa passou por ele, passou voado o Felipe. Motor Atualizando, Ferrari, o Felipe está na 14ª posição. Motor Ferrari, bem lembrado. E aí você vê o chefe da equipe, Peter Sauber. Esse senhor calvo aí bem no centro do vídeo. Felipe está ali. Teve um acidente logo na largada, largou em 6º. Teve uma batida com o Liuzzi, teve que trocar o bico do carro. Caiu para último, né? Houve uma demora nos reparos feitos na Ferrari do Felipe Massa. Está na 14ª posição, enquanto isso o Alonso é 3º. Diga. Fala-se muito, né? Falando em Peter Sauber, fala-se muito que ele poderia estar vendendo a equipe para o Nicolas Todd. Nicolas Todd é o filho do Jean Todt e, por coincidência, é empresário do Felipe Massa e todo mundo, e é dono da equipe Art, que corre na GP2, que corre na Fórmula 3 inglesa. E é uma pessoa que está mesmo direcionando-se para a Fórmula 1. Ele quer levar a sua equipe Art até a Fórmula 1 e uma forma de entrar numa vaga com um carro já de equipe média seria comprar a Sauber. E ele esteve visitando a Sauber e houve um desmentido a semana passada de que a visita todo mundo confirma, mas desmentido de que seria uma negociação. Mas claro que o Nicolas Todt não ia a Rinwil na Suíça visitar a Sauber simplesmente para fazer uma visita. Luiz. Estamos aí com o Schumacher, o heptacampeão mundial. E você observando o movimento do Schumacher, olha que legal essa imagem. Estamos curtindo o Michael Schumacher, venceu 7 vezes no Canadá. Bonito, heptacampeão mundial na pista. Agora você, Mariana.
O mercado da Fórmula 1 continua atraindo investidores. Além dessa movimentação aí do Nicolas Todd, citada pelo Reginaldo Leme, os sócios majoritários da USF1, que anunciou que faria parte do grid esse ano e acabou não conseguindo, eles estiveram aqui no Grande Prêmio do Canadá procurando uma equipe, estão sondando uma equipe que faça parte do grid, vamos dizer assim, do meio do grid para trás, para comprar, para fazer uma nova equipe, uma equipe que esteja pronta já, que não tenha que passar por todo o processo de aprimoramento até chegar à Fórmula 1, que uma equipe já esteja totalmente pronta, e os americanos prometem bancar essa equipe. A equipe conversando com o Vettel. Rocky, do I have to pass button to win? Yes, the 3 cars in front are for position. The 3 cars in front are for position. O Vettel fez uma pergunta que eu não entendi exatamente, mas ele perguntou assim: eu tenho mesmo que ultrapassar o Button para conseguir ganhar posição? E o engenheiro respondeu que sim, que os 3 carros que estão à frente ali valem posição. É do Weber, viu, Luciano? Ele dá conta pro Weber, que vai parar mais uma vez, né? E o Vettel já fez 2 paradas. Nesse momento, a vantagem do Weber para o Vettel é de 15 segundos. Ou seja, em tese, suficiente para parar, trocar e voltar à frente do Vettel. Na verdade, Luiz, demora 22 segundos aproximadamente, então o Vettel ganharia a posição do Weber se continuar assim. Então, na verdade, para passar o Button, vale mesmo a posição de pista, né? E aí ganha também a posição do Weber. Nesse momento, o Weber na liderança, ele segue na liderança do campeonato, somando 25 pontos. Aí para 118 pontos com o Hamilton em segundo. E o Schumacher já voltou para a pista. Fez 3 paradas o Michael Schumacher. Luiz, Diga, Regi. é por isso mesmo que o Weber tem, talvez conversando com a equipe, ele tem andado mais rápido, porque ele precisa pelo menos tirar mais 6 segundos de vantagem. Isso é muito difícil, para poder tentar aí fazer uma parada e voltar ainda à frente do Vettel. O negócio dele seria com o Vettel. A briga interna lá tá grande depois do que aconteceu na Turquia. O que surpreende mesmo é o rendimento do Alonso, com uma Ferrari que não esperava tanto aí no Canadá, a Ferrari que está prometendo. O Felipe Massa agora acaba de fazer a melhor volta da corrida, 1:19.024. Então a Ferrari que está prometendo um novo carro, um carro totalmente diferente para Valência, diante dessa expectativa, o Alonso está andando muito em relação aos líderes. Ele está se mantendo ali na 3ª posição e briga de igual para igual com Hamilton e Weber. O Massa, como o Reginaldo disse, fez a volta mais rápido, mas o Reginaldo, na verdade, o rádio foi com o Vettel mesmo, e eu que fiz a conta errada, né? 16 de vantagem do Weber não é suficiente para ele, Weber, como você destacou agora, quando fizer mais uma parada, voltar à frente do Vettel. E o Buemi faz então o seu segundo pit stop. O Buemi estava ali na 6ª posição, vai perdendo algumas posições, evidentemente, e depois de fazer a sua troca de pneus. Olha, 22 segundos,4, como disse o Burt, em torno de 20. Pode ser um pouquinho mais de 20, pertinho de 20. E o pit stop em si, 4,8. Houve uma corrida aí, não sei se na Turquia, que teve equipe que fez 3,9. O Vettel está aí na 5ª posição. É a luta pela liderança do campeonato. Olha, um incidente envolvendo o carro 11 do Kubica, do Sutil, foi aquilo tudo que nós mostramos, né? E o Kubica depois acabou passando na frente do Sutil. Será investigado depois da corrida. É a informação que sai agora da direção de prova. Tá na Globo? Tá na Copa. Santander, transformar o crédito num aliado. Vamos fazer juntos. Estamos com o Vettel. O número no meio ali é a marcha que ele usa. O verdinho é o acelerador. Luiz. E o Weber continua abrindo o Vettel, tem que começar a fazer conta, né? Quer dizer, olha, já vai a 17 segundos, saiu o Christian Horner, que é o chefe da equipe, um tique nervoso ali com o pé esquerdo. O Weber vai andando muito rápido, 1:19.1. E o Vettel, 1:19.6. Ou seja, já a diferença vai a 17, ele precisa abrir uns 22
Tomara que ele fique mesmo ali em 21, 22 pra gente ver a saída, né? E o Felipe Massa, que tem a volta mais rápida da prova, segue aí tentando recuperar posições depois do acidente na largada, é 14º. Quem me chamou pode falar. Então, Luiz, é o Burt. Na verdade, vamos ver o rádio do Weber primeiro. Just keep doing what you're doing, Mark. This is good. Hamilton is leading a group of 4, all trying to go to the end on primes. Dizendo que o Weber, para manter o ritmo, que ele está indo muito bem, e que o Hamilton e os outros carros que vão à frente do Hamilton, atrás do Hamilton, vão até o final para fazer não mais nenhuma parada. Então, para o Weber continuar esse ritmo, que ele pode se dar bem. Mas eu ia dizer o seguinte, você vê que algumas regras ainda são falhas na Fórmula 1. Isso que vão analisar do Sutil e do Kubica, que o Kubica, vão dizer, cortou um caminho ali para entrar no box, é simplesmente porque aquela linha branca que tem na entrada do box não precisa ser respeitada. Na Fórmula 1 eles exigem que você respeite a saída, não a entrada. No caso da Stock Car, por exemplo, a gente tem que respeitar as duas, o que é muito mais seguro. Felipe Massa chega bem ali atrás dos dois carros da Force India, né? O Liuzzi está imediatamente à frente do Felipe. Aí o Felipe e o Sutil. E o Jenson Button faz um 19.021, a volta mais rápida da prova. Deve estar prontinho o Jenson Button, talvez para fazer mais uma parada? Será que dá para ir direto? Não tem jeito, me parece, né? E o Massa vai só tirando, olha aí, vai chegando no Liuzzi, já vai buscar a ultrapassagem. Tirou 1,5 segundos numa volta, depois meio segundo na outra e outra vez quase 1,5 segundos. Bom, eles se tocaram na largada, né? Agora... Quem faz a volta mais rápida agora é Lewis Hamilton. 1,18, hein? 1,18,868 a volta do Lewis Hamilton. E a gente tá aí a bordo da Ferrari do Felipe Massa. Eles estão fazendo o S ali bem no meio do volante, se você conseguir. Olha aí o Titônio, pai do Felipe. Apareceu lendo alguma coisa ali, né? Deve estar mandando alguma mensagem. O Titônio Massa, o pai do Felipe Massa. Williams, depois uma Virgin, aí então nós temos o Sutil, era o Hülkenberg, o Sutil, o Liuzzi e o Felipe Massa. E o Weber conversando com a equipe, importante, hein? Ok, Mark, understood. O Weber dizendo que devagarinho os pneus estão se desgastando muito, então deixando a equipe ciente que ele vai ter que parar em breve, lembrando que ele largou de pneu duro, tá de pneu duro, ele é obrigado mesmo a parar para colocar o pneu macio. E um outro ponto importante, Luiz, é que nessa pista do Canadá, como são muitas retas, o consumo de combustível é muito alto. A gente sabe que pode ter carros aí que vão ter que reduzir o ritmo para poder chegar até o final. E também o desgaste de freio é excessivo. Então isso também pode ser um problema agora que faltam apenas 30 voltas para o final da prova. Em relação aos pneus, historicamente, sempre são trazidos para o Canadá os mesmos pneus utilizados em Mônaco, embora a regulagem dos carros seja bem diferente. Mas aí o que ocorre é exatamente isso. Talvez já não caiba mais essa mesma atitude, porque o asfalto está gastando cada vez mais pneu, o asfalto do Canadá, que já é uma questão muito crítica e que na corrida está até surpreendendo as expectativas em função das simulações que foram feitas pelas equipes. Isso pode mudar, quer dizer, de qualquer forma vai mudar, porque o ano que vem não é mais Bridgestone, é uma nova fornecedora de pneus que ainda não se sabe, que a briga está principalmente entre Pirelli e Michelin. And Lewis Webber ahead of us is struggling on his tyres. He's coming back towards us. We need you to keep looking after your tyres. You are the quickest car out there. O engenheiro dizendo para o Hamilton que o Webber então está tendo problemas de pneus, para o Hamilton continuar tomando cuidado com os pneus e que assim mesmo ele é o mais rápido da pista. A namorada do Hamilton, como sempre, acompanhando as corridas, e enquanto isso o Vettel faz um 18.6, a volta mais rápida, e o Weber, que estava rodando um 19.6, um 19.7,
Tá virando agora um 26. Na última volta o Weber fez um 26. E a diferença é que chegou a quase 18, agora está em 14,6. Ou seja, o Weber, a tendência é voltar atrás do Vettel, né? Nessa luta pelas posições e pelos pontos na classificação do campeonato. O Vettel 1,18,6, a volta mais rápida, depois o Hamilton 1,18,8 e assim sucessivamente. Lembrando que a pontuação da Fórmula 1 mudou esse ano, né? O vencedor leva 25 pontos, o segundo colocado 18, o terceiro 15, o quarto 12, o quinto 10 pontos, o sexto 8, o sétimo 6, o oitavo 4 pontos, o nono 2 pontos e o décimo colocado 1 ponto. Olha o Felipe quase tocando de novo. E com quem? Com o Liuzzi. E o Liuzzi ficou à frente do Felipe. Eles praticamente se tocaram, mas ficou muito próximo mesmo, né? A gente vai acompanhar de novo, olha. A roda esquerda dianteira do Liuzzi, o Felipe perdeu um pouquinho, segurou e foi-se embora. Luiz. Hülkenberg à frente do Liuzzi, do Sutil, depois o Liuzzi e o Massa. Diga. Não, são velhos amigos, né? Liuzzi e Massa, mas aí é muito interessante até o que está acontecendo, interessante para a Fórmula 1 o que está acontecendo com a equipe do Sutil e do Liuzzi, a Force India, num progresso fantástico do ano passado para esse, uma equipe que utiliza motor Mercedes, olha aí indo para cima do Hülkenberg, o Sutil indo para cima do Hülkenberg. Agora ficou sem espaço para fazer a tomada. Mas é uma evolução fantástica, é uma equipe que realmente vai chegar aí nas intermediárias ainda antes do final do ano. Deve ser o Massa no box de novo. Terceiro pit stop do Felipe Massa, o primeiro forçado por um acidente com o Liuzzi. E aí o Massa vai voltando com os pneus médios, os pneus duros, né? Felipe Massa 23,3 a parada dele, 5,7 para fazer efetivamente a troca de pneus. E o Lucas de Grassi também nesse momento está no box. O Lucas que está em último, está na 21ª posição. A gente está revendo a manobra envolvendo o Sutil com o Hülkenberg. O Hülkenberg, o carro azul, né? E o Sutil passou direto ali o Hülkenberg. Tocaram roda. E se manteve à frente. Tocaram rodas mesmo. Olha, o Weber volta a andar. A gente está vendo o comparativo dele com o Hamilton. O Hamilton vai tirando. A diferença agora é de 8 segundos. Tirou 1 segundo, ponto 1 na volta 40. 200 milésimos na volta 41 e meio segundo na volta 42. Tá na Globo? Tá na Copa. Renault, seu carro com 3 anos de garantia. E mais uma vez a disputa dos dois aí, o Hülkenberg de Williams, o Sutil de Force India, o carro verde, branco, alaranjado. Enquanto a gente tem uma STR saindo do box, entrando no meio da briga deles ali. E o Alonso crava a volta mais rápida, 1:18.567. E hoje, logo depois do Fantástico, tem Central da Copa. Logo depois da Fórmula 1 tem Alemanha e Austrália. E a gente vê como o Weber tá ali, olha, Hülkenberg, aí o Weber já se livrou do Sutil, o Mark Webber, que está lá na liderança, só parou uma vez, 44 voltas já completadas. Luiz. O líder do campeonato continua na ponta. Diga, Reginaldo. É líder do campeonato, líder da corrida, mas a situação dele não é boa, não. Ele está virando agora já quase em alguns casos, quase 2 segundos mais rápido, mais lento que o Hamilton, que o Alonso. E o problema é que o pneu dele ele já reclamou por rádio com a equipe, já está chegando ao fim. Olha, você está vendo aí já com dificuldade para fazer as curvas. E ele
ainda tem que usar o pneu, porque nas duas trocas ele saiu na largada e na primeira troca ele saiu de pneu duro, que ele ainda tem que usar o pneu mole, e o pneu mole não tem durado mais do que 8, 9 voltas. Então ele está tentando se segurar, pelo menos por mais uma ou duas, para depois tentar fazer 14 voltas com o pneu mole. A situação não é muito boa. E o Alonso continua surpreendendo. Agora 18.207, 1:18.207. De novo a melhor volta, olha ele chegando no Hamilton aí. A diferença de novo no visual, Reginaldo. Enquanto a gente está vendo o Weber meio que encaixotado ali entre os dois carros da Force India, rodando evidentemente um segundo mais dentro do que o que ele pode. Tá difícil para ele depois de parar sustentar a quinta posição, deve cair para sexto. E a briga pela ponta com o Alonso já abrindo uma outra volta para buscar de novo volta mais rápida, e o Vettel conversa com a equipe. Cars ahead are going to the finish. Try and pass. Complicado, porque o engenheiro disse, ó, os carros que estão à sua frente vão até o final, né? Ou seja, não vão mais fazer nenhuma parada, então tente ultrapassar. Quer dizer, fácil, né? Como se fosse simples, né, Luciano? E se eu disse em algum momento que Hamilton e Alonso estão, que é uma luta direta pela liderança, é porque o Weber, que está à frente deles, que é o líder da prova, fez apenas uma parada e não utilizou os dois compostos. Ou seja, ele tem que parar obrigatoriamente de novo. Ele vai ter que usar os pneus macios. E aí a gente vai curtindo de novo essas câmeras espalhadas pelos carros. A suspensão traseira trabalhando bonito, olha só. E logo atrás o Alonso. A gente estava vendo do carro do Hamilton e agora a câmera do carro do Alonso. O Hamilton está lá na frente, olha. Se livraram do Force India e foram-se embora. Alonso 1:18.6, Hamilton 1:18.8. Diferença no visual. O Hamilton é segundo, o Alonso é terceiro. A velha rivalidade, hein, Luiz? O Dominicali está ali. A velha rivalidade apimentando, deixando ainda mais bonita a corrida do Canadá. E aí, né, Reginaldo? Bom, com 46 voltas, te surpreende, Reginaldo, o desempenho da Ferrari? A Ferrari tem algumas mudanças importantes, né? O tal do duto frontal com o pé sendo utilizado. Olha que legal. A posição na pista deles, olha, o Weber já contornando. Lá no desenho da pista, né? Como eles estão chegando. A Ferrari, eu dizia, Reginaldo, está te surpreendendo o que está acontecendo com o Alonso hoje? Me surpreende sim, Luiz, porque esclarecido, dito por todos os elementos da equipe que só esperassem novidades boas para a corrida de Valência, que é a próxima, embora o retrospecto no Canadá seja muito bom. É até bom lembrar que a única vitória do Jean Alesi com Ferrari foi exatamente nessa pista aí, em cima do Michael Schumacher. Você vê aí a Lotus já do Trulli, agora já fora da corrida definitivamente, os freios ferveram ali. E Luiz, me surpreende, você vê o Massa acaba de fazer a melhor primeira parcial, é provável até que ele faça a melhor volta da corrida agora, que é do Alonso. E me surpreende o Alonso se manter ali entre os primeiros na briga toda. Quero até corrigir uma informação passada, eu fiz uma conta errada. Diz que o Weber precisava andar mais 2 voltas para ter 14 com pneu macio. Não, para ter 24. Eu estava contando como 60 voltas de corrida e são 70. É muito ruim a situação do Weber. Ó, Luiz, foi interessante ouvir o rádio. Qual foi a conversa do Vettel, Luciano? Foi interessante ouvir o rádio do Vettel agora, que é mais ou menos aquilo que a gente comentou aqui. Ele falou meio bravo assim, ó, como é que você quer que eu ultrapasse os carros à frente se cada vez eu estou sendo mais lento? E aí o engenheiro respondeu que eles estão tentando corrigir um pequeno defeito, então deve ter alguma coisa ali por conta de giro do motor que ele está limitado, ou de mistura de combustível que ele está limitado, que deve estar perdendo potência e mesmo assim a equipe dizendo para ele passar. Então realmente não é a situação ideal para ele no momento. Depois da Fórmula 1, Alemanha e Austrália com Galvão Bueno. Tá na Globo, tá na Copa. Gasolina Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Luiz. Bom, os dois agora, o Hamilton e o Alonso, chegaram no Weber. A diferença a gente tá vendo. Olha como fica o estado do pneu. Olha só. Olha o estado do pneu. Esse é o chamado E veja como esfarelar. o Weber vem sendo mais lento. Olha só.
É o grooving, é o macarrãozinho que você fala, Luciano? Isso, exatamente. Chamam de grain, né? Mas a gente chama aqui de esfarelar. É um macarrãozinho mesmo que se forma ali no pneu, que perde muita aderência, né? Até falando em pneu, isso que eu ia comentar, quando você e o Reginaldo comentavam do bom desempenho da Ferrari, tem que lembrar que as outras 2 vezes que eles foram muito competitivos esse ano foi justamente no Bahrein e em Mônaco, que usaram os mesmos tipos de pneus que estão usando aí agora. Então dá para ver que tem alguma coisa na característica do carro, da suspensão da Ferrari, que precisa dos pneus mais macios, como é usado aí no Canadá. Pois é, o desafio, eu disse groove são aquelas listas na pista de pouso, né? É o grain, que é o macarrãozinho, expressão em inglês, como o Butch costuma traduzir no macarrãozinho, que fica muito fácil da gente entender, e nós vimos ali claramente, né? Esfarela mesmo o pneu. Então agora, Reginaldo, a questão que envolve, a gente tá aí com o Rosberg na pista, o Weber tem, o Hamilton, mas tá encostado, né? Meio segundo o Hamilton, tem pertinho dele ali, o Alonso também, traz o Alonso junto. Olha só, como eles vão chegando, encostando. O Weber tá ali na liderança. E olha o Felipe aí no meio deles todos. Com os 2 Force India. E tem também uma STR ali no meio. E o Felipe tá se livrando do Force India. Vai-se embora. Passou o Liuzzi. Ufa, finalmente, hein, Felipe? Conseguiu se livrar ali do Liuzzi. Voltamos aí com o Rosberg. Aí é o Hamilton, pra cima do Weber agora. Vai passar a qualquer momento, botou de lado. Lewis Hamilton, valendo a liderança. E vai-se embora Lewis Hamilton. Ultrapassa o Weber, é o líder do Grande Prêmio do Canadá. E o Alonso vem junto. Não vai ter. Será que a equipe não demorou muito? Mas também como é que faz? Ele teria que parar de novo, né? O Weber. A questão da estratégia dos pneus. Hamilton é o líder. E com isso, o Hamilton vai beliscar a liderança do campeonato, hein? E o Alonso vem junto. Weber vai resistindo. E olha como o Alonso foi tirando. Já botou de lado o Alonso. E o desafio do Weber na interpretação do Reginaldo e do Burt, né? Ou seja, segurar até o que o pneu macio aguenta, para ele não ter que parar 2 vezes. E o Alonso encostou. Tá cada vez mais difícil, né, Luiz? Agora o Alonso vai passar, com certeza. E olha, se o Weber tentar se manter aí, com esse pneu sem aderência nenhuma, ele pode enfiar o carro no muro ali, no famoso muro dos vencedores, né? Muro dos campeões. E agora, enfim, o Weber vai pro box. Como é que será que ele vai voltar agora, né? Em tese, ele vai voltar depois do Vettel, né? Antes do Kubica, em sexto. Vai ter que botar pneus macios. E vai voltar em quinto. O Weber, né? Porque o Weber tem vantagem suficiente de 40 e tantos segundos para o Kubica. 22 segundos a parada, tá voltando para a pista na 5ª posição. O pit stop mais rápido, mais veloz feito na Fórmula 1 este ano, mas sem dúvida nenhuma, a operação pura ali da Ferrari, da RBR, foi de 3 segundos cravados. O tempo total aí é bem diferente, é 22,2. 3 segundos cravados, impressionante. E a equipe comemorando, evidentemente, o momento em que o Hamilton assumiu a ponta, passando ali o Weber. Mas o Alonso está logo ali atrás dele. O Hamilton foi mais rápido nesta volta, olha, 1:19.132. O Alonso ficou atrapalhado e claro que pressionado pelo Weber, pelo menos uma volta, acabou virando 1:27. Com isso, o Hamilton consegue abrir praticamente 2 segundos de vantagem lá na frente na liderança. A gente está revendo 3 segundos, impressionante. Olha, parada Luiz. Do Weber. Olha, Luiz, e antes total, disso... Você viu ali 3 segundos para tocar os 4. Diga, Reginaldo. E antes disso, a RBR tinha feito uma parada do Vettel em 3.3. Era a mais veloz até então. Você vê que funcionamento perfeito da equipe. A Copa. Mastercard, débito e crédito com tecnologia e velocidade.
Quase que o Felipe, mas passou rente, chegou a tocar o muro mesmo ali. E o Sutil à frente do Felipe, tá aí o Felipe com o Adrian Sutil à frente dele, o outro carro da Force India. Felipe Massa 1:18.325 foi a melhor dele, a última 1:20.349. O Felipe está em 12º, caiu para último logo depois da largada. E o Felipe Massa tentando entrar na zona de pontuação. O Adrian Sutil é o 11º, né? O Massa é o 12º e tem o Hülkenberg com o Williams. Aqui, ó, carro azul e branco passando logo à frente deles. É para entrar na zona de pontuação o Felipe Massa, que largou em 6º, conseguiu o 7º tempo no grid, ganhou uma posição com o Weber, bota de lado, mostra pro Sutil que tá ali e vai para buscar, quem sabe, um pontinho. O líder da prova e do campeonato, hein? Tá assumindo a ponta. O Lewis Hamilton com o Fernando Alonso em 2º, Button em 3º e aí os dois carros da RBR. Mais uma vez a imagem na super câmera lenta. Pneus. O grande enigma do GP do Canadá. Por sinal, a fornecedora de pneus será trocada para a próxima temporada. Luiz. Será que o Hamilton tem que parar mais uma vez com aquele pneu ali, Reginaldo e Burt, cheio de macarrãozinho? Eu acho que não, porque todos os pneus aí vão estar se desgastando, não é apenas o dele. Pode ter certeza que do Alonso, do Button, estão numa condição parecida. E o grande problema que eles tinham, principalmente até ontem aí no Canadá, quanto esse problema de esfarelar, ó, o Felipe ali tocando praticamente o carro do Sutil, era com a temperatura muito baixa. A temperatura muito baixa, o que acontece? O pneu tem menos aderência, por ter menos aderência ele trabalha menos com o asfalto e por isso o pneu esfarela. Hoje está um pouco mais quente e mesmo assim o desgaste é mais alto, mas eu acho que o Hamilton consegue ir até o final. O desgaste é igual para os três, como disse o Burt. O Button foi quem parou um pouquinho depois. Hamilton e Alonso pararam juntos. Aliás, pararam juntos na volta 7 e depois pararam juntos de novo na volta 26. Então o desgaste é igual. Teoricamente, para andar rápido, teria que fazer uma nova parada, mas talvez eles não precisem, porque um vai correr em função do outro. Agora, o curioso é você ver o Hamilton assumindo a liderança do campeonato. Eu vi ele, depois que o Button ganhou 2 corridas, ele não tinha vencido nenhuma. O Hamilton andava com uma cara um pouquinho estranha, se bem que mantendo... Olha o Felipe para cima. Olha o Felipe aí, Reginaldo, passando o Sutil, enfim, foi-se embora. Legal. Completa, Regi. Legal, bela ultrapassagem do Felipe. E o Hamilton voltando então à liderança. Agora, o campeonato de construtores é que ficaria também a McLaren com 212, a RBR 193 e a Ferrari caindo para 164. Felipe passou o Sutil, é 11º agora. E meus amigos, na ponta da corrida, o Massa falando com a equipe. Good move, Kira. Well done. O engenheiro dele, Rob Smedley, que na verdade, bem, além Felipe. de engenheiro, é um bom amigo, deu ali usou um apelido até para brincar com o Felipe de boa manobra. Boa manobra, garoto. Algo assim. O Hamilton virou um 19.2 na última volta, o Alonso um 19.3, 2 segundos, ponto 7. A gente está revendo a manobra do Felipe. E olha, 3 carros na pista, usando toda a extensão, toda a largura, perdão, da pista. E o Sutil... Foi muito bem o Felipe. E o Button vai encostando no Alonso, hein? O Button vem muito rápido. 1:19.1 contra 1:19.3 do Alonso. Os comparativos das últimas voltas. Ele tirou nas últimas 3 voltas. E ali eu tive a impressão que a reclamação não foi diretamente para o Sutil, né? Foi para o carro da Virgin que estava ali. Do Sutil, não para o Felipe, para o carro da Virgin que estava entre eles ali. Ou era STR? Acho que era Lotus, né? Enfim, um carro escuro que ficou ali. Era Lotus mesmo, atrapalhando ele ali. Luiz. E o Vettel em relação ao Button, olha. Diga, Luciano. Até nisso que você vai comentar agora do Button, então se aproximando do Alonso, tem um motivo também, tá? O estilo de pilotagem do Button é o mais suave, é o mais conservador em relação a Alonso e Hamilton. Com isso, o desgaste de pneu dele, teoricamente, é menor. Ele já se deu muito bem na Austrália esse ano, que estava lá com aquela chuva que foi meio seco, meio molhado, e o pneu dele de intermediário conseguiu resistir mais do que todos, justamente por causa do estilo de pilotagem. Pode ser então que o Button cresça muito agora
nessa parte final de corrida. Tá na Globo, tá na Copa. Nova Skin, São João pede um cervejão. 56 voltas de um total de 70. Button passou Hamilton Alonso. é o líder. Alonso em segundo. E o Button passou Alonso, olha só. Button passando o Fernando Alonso. Olha o Button, olha a manobra que ele fez. Shandock deu uma atrapalhada ali no Alonso, né? E com isso o Jenson Button se aproveitou e, como disse o Luciano há pouco, fez a manobra. E que manobra, foi-se embora. E mais uma vez a McLaren bota os dois carros nas duas primeiras posições. E o Button faz a primeira melhor parcial em relação ao Hamilton. E agora, né? A gente tá revendo. Entre eles ali, né? Aumentando o estresse. E aí o Alguersuari que foi lá fora, passou na grama. E aí a Force India foi-se embora e passou por ele. 57 voltas completadas de um total de 70. Hamilton é o líder. Jenson Button é segundo. Fernando Alonso é terceiro. Vettel é quarto. Weber é quinto. E aí você tem, olha, como o Hamilton nas duas últimas voltas foi mais rápido que o Button. Button perdeu 192 milésimos na 55 e 32 milésimos na 56. Hamilton fez um 19.420 e o Button na última um 18.8. Será que vai acontecer de novo como na corrida da Turquia, que foi de arrepiar o finzinho da prova? Diga lá, Mariana. Se o Hamilton levar essa prova, a McLaren se iguala à Ferrari em termos de pontuação, vamos dizer assim, de recordes. A Ferrari foi a equipe que mais venceu os Grandes Prêmios do Canadá. Tem 11 vitórias aqui. Se a McLaren levar essa, se iguala à Ferrari. Estamos passeando pela ilha de Notre Dame. Mark Webber vai perdendo a liderança do campeonato para esse aí, ó, Lewis Hamilton. E logo atrás dele, Jenson Button. E o Alonso. Coladinho, a volta do Alonso, 1:18.687. A volta do Button, 1:18.872. A do Hamilton, 1:19.017. Os três estão praticamente na mesma imagem. Aí você tem o Button com o Alonso e o Hamilton lá no alto do seu vídeo, olha. 59 voltas completadas. E hoje tem Central da Copa logo depois do Fantástico. Amanhã, 3 jogos da Copa do Mundo, Holanda e Dinamarca para começar o dia. Depois Japão e Camarões. E às 3:30 da tarde, pelo horário de Brasília, Itália e Paraguai, a estreia da Itália, a atual campeã mundial. E daqui a pouco a estreia da Alemanha. Alemanha e Austrália com Galvão Bueno, com Casagrande, com Arnaldo César Coelho, direto de Durban. Mais uma vez, na super câmera lenta. Olha só como sai borracha desse pneu do Hamilton. E agora do Button. E o Jenson Button, 1:18.8. Vai tirando... Vai terminar, vai tirando meio segundo, olha. Ele fez 21.8 contra 22.1, depois 25.2 contra 25.4. Vai tirando meio segundo em duas parciais. Vamos esperar completar a volta. Vai completar agora.
E voltamos com o Buemi. O Hamilton conseguiu fazer um 18,9. O Button um 18,3. 2,2 a diferença. E o Alonso faz um 18,5. Também mais rápido em relação ao líder Lewis Hamilton. Na 10ª posição, Felipe Massa entra na zona de pontuação, né? Depois de cair para último após a largada. Tá na Globo, tá na Copa. Santander, transformar o crédito num aliado. Vamos fazer juntos. Quem entra no boxe agora é o Robert Kubica. Estava na 6ª posição quando entrou o Kubica. Aí voltando para a pista, o polonês. E aí você tem mais uma vez a imagem do líder. Hamilton, que venceu na última prova, está vencendo de novo para somar 25 pontos e assumir a liderança do campeonato. Para isso acontecer, está a 10 voltas. Mas para isso acontecer, tem que segurar, porque olha, ele fez 1,18,4. O Button fez 1,18,3. E olha o Schumacher aí tentando segurar a onda com o Buemi. Buemi à esquerda, Schumacher à direita. Lado alto, quase se tocaram. E o Buemi passa o heptacampeão. O Schumacher mantém o traçado por dentro e a equipe vai aplaudir o Buemi. Teve o prazer de passar o Schumacher. Pois é, né, Luciano? De vez em quando tem disso, né? O heptacampeão tá também tomando ultrapassagens do Buemi, né, Luciano? Pois é, isso aí eu tenho certeza quando o Schumacher decidiu voltar para esse ano. Ele podia até imaginar que não venceria o campeonato, mas ó, mais um passando. Aí acho que ele tá levando volta do Vettel, na verdade. Ele não imaginava que tivesse uma situação tão ruim. E dá para ver aqui que os pneus dele estão desgastados. Eu falei agora há pouco de estilo de pilotagem. O Schumacher tem um estilo muito agressivo. E os pneus, quando estão assim, precisando de uma ajuda, o Schumacher não ajuda muito, não. A última vez que eu vi o Schumacher no Canadá, Luiz Roberto, ele estava todo vestido de cowboy com 3 amigos alemães. E eles faziam parte de um grupo de 6 que estavam percorrendo de moto a famosa Rota 66 aí dos Estados Unidos. Quer dizer, ele estava aposentado, curtindo a vida. Agora ele deve estar pensando com saudades daquele tempo que ele veio aí à pista vestido de cowboy apenas visitar. E o Hamilton deu a resposta na pista, faz a volta mais rápida, 1,18,025 na volta 61. E a RBR, que vivia a expectativa, né, de continuar na liderança do campeonato. O Weber vai perdendo a liderança. Está aí na 5ª posição da prova na pista. E olha, o Massa tirou 4 segundos nessa volta. O Schumacher, claro, 1,23. O Massa, 1,19. O Schumacher tem algum problema ali, mas o Felipe deve ser o próximo a passar o Schumacher, que é o 9º. O Felipe é o 10º. Com 62 voltas completadas. E aí os 3 que estão na frente: Hamilton, Button e Alonso. Felipe agora está 3,5 segundos do Schumacher. Tirou 4 na última volta. De repente. Para 2010 na Globo. Amanhã 3 jogos. Hoje à noite, depois do Fantástico, tem Central da Copa. Thiago Leifert mostrando os lances, as imagens marcantes, debatendo a Copa 2010 na Central da Copa. E o Kubica voltou. Bom, aí voltou, acabou de fazer a 3ª parada. Está na 7ª posição agora o Kubica. E crava a volta mais rápida, como você está vendo aí, 1,17,606. 1,17,606. E Alonso tentando chegar no Button. 63 voltas completadas. Okay, Lewis, gap now 3 seconds. You clearly have the pace. Look after your tyres. O engenheiro lembrando o Lewis que ele tem uma liderança de 3 segundos. E deu para ver que ele estava administrando o equipamento, vinha tirando um pouco o pé. Quando o Button começou a se aproximar, ele deu aí 2 voltas rápidas. O engenheiro disse: ó, você tem o ritmo que precisa, mas cuide dos seus pneus. Lembrando que foi numa situação dessa na Turquia, né? Que recomendaram ao Hamilton economizar gasolina, que era o problema lá na Turquia. Economize porque o Button não vai te atacar. E de repente ele viu o Button lado a lado com ele.
Isso ele reclamou bastante. Parece que isso pelo menos não deve se repetir. Hamilton completando mais uma volta, o Alonso está se virando e o Massa no Schumacher. Olha só, chegou de vez. A gente tem a imagem do Felipe e do Schumacher. Companheiros na Ferrari, bons amigos, mas o Schumacher agora está mais dentro, né, Felipe? Vamos lá, valendo a 9ª posição. Schumacher e Felipe, quase se tocaram, o Felipe foi lá fora. Cortou caminho agora o Felipe. Puxa, com o Schumacher mais lento desse jeito aí, podia esperar um pouquinho. E à frente do carro do Felipe no toque, olha como ficou. Quebrou a asa do Felipe, ó. Olha como... E Luiz? Quebrou a asa do Felipe, mas Luciano e Reginaldo, não é na hora do Felipe ter um pouquinho mais de calma, já que o Schumacher vem tão mais lento, Reginaldo? Ô Luiz, o Felipe estava muito mais rápido. O que eu achei é que o Schumacher mudou de direção 2 vezes, olha só. Tá vendo? Aí já era a 2ª vez. Ele mudou de direção, o que não pode acontecer. O piloto pode fazer uma vez só. E lá se foi a asa dianteira do Felipe. Na hora da freada dá pra ver que o Schumacher, sabendo que o Felipe não iria ultrapassar, ele volta pra linha ideal e o Felipe já vinha com o carro ali. Então, concordo que ali foi culpa do Schumacher, essa manobra aí que acabou em toque. Vamos ver se os comissários liderados pelo Charles Whiting, o que eles vão dizer, né? Agora, resta saber se o Felipe vai ter que parar de novo, né? Vamos ver ele esperar ele completar essa volta, porque ele segue. Tudo bem que o Schumacher estava... Tudo bem não, né? Tudo mal, porque o Schumacher estava mais lento que eles todos ali, né? Naquela parte. O Felipe estava rodando um 19, Schumacher um 22, um 23. E agora ele vai completar mais uma volta, o Felipe. Vai pro box. E vai pro box. Vai ter que trocar a frente do carro, compromete a zona de pontuação. A corrida para o Felipe foi para o chamado espaço para tocar a frente. Diga, Reginaldo. É uma curiosidade muito grande mesmo que você levantou. Eu quero saber o que o Emerson, como comissário desportivo, o que ele vai sugerir ali. A decisão é de todos os comissários, mas o que ele vai sugerir. Primeiro, ele é fã do Felipe, ele é fãzaço do Schumacher, amigo e tudo, mas é muito importante a interpretação que o Emerson teve dessa manobra aí do Schumacher. Para mim, o Schumacher mudou de direção 2 vezes. ...65 voltas completadas, está aí o Sebastian Vettel na 4ª posição. Em primeiro, Lewis Hamilton, Button em segundo, 4 segundos a vantagem do Hamilton sobre o Button. Depois o Alonso. E aí, o Alonso está a 1 segundo do Jenson Button. Nesse momento o Button responde, faz 1:18.1. E do lado esquerdo do seu vídeo ali, olha, quanta borracha o Vettel falando com a equipe. Don't even think about it. We've got a car problem. Use low revs, short shift, slow. Good job, Sebastian. That's what we need. O Vettel tem realmente algum problema, por isso que ele estava reclamando um pouco antes. Ele fez alguma pergunta de quantas voltas faltam para o final, alguma coisa assim. O engenheiro disse, ó, nem pense a respeito, leve o carro até o final, reduz o giro do motor, porque a gente tem um problema no carro. Obviamente é no motor. Na última volta, o Weber e o Vettel, o Weber já foi mais rápido, 1:25 contra 1:29, né? Ou seja, tem que tomar cuidado ali com o Weber. A gente está às 4 voltas do fim da prova. E Weber lutando por pontos importantíssimos, né? Mas pelo jeito, pela tocada e pelo número de voltas, pelo número restante de voltas. Olha aí, olha aí, olha aí. Carro número 3. E carro número 7, Felipe Massa e Michael Schumacher. After the race, ou seja, depois da corrida. Mas pelo menos está em investigação. Como o Reginaldo Leme e Luciano Burti mostraram claramente para você que está curtindo a Fórmula 1, a 4 voltas do encerramento, que o Schumacher, realmente a impressão é que ele muda 2 vezes, né? Olha, Luiz. E o regulamento prevê uma defesa. Diga, Reginaldo. Olha, se eu fosse o presidente da FIA, botava o Emerson como comissário de todas as corridas. Porque eu não me lembro de uma corrida com tantas punições mesmo, não. Pode ser uma coincidência apenas. Tudo bem que a corrida teve... Ela foi muito tumultuada no começo por conta dos pitstops rápidos que aconteceram lá no... Rápidos que eu digo, com curto primeiro período de corrida, né?
Hamilton continua na liderança, agora 3,5 segundos. A vantagem para o Button diminuiu um pouquinho nessa volta. O Button foi 3 décimos mais rápido. E aí você tem que o Kubica vai tirando para o Rosberg. O Rosberg está à frente do Kubica, 4,9. O oitavo é o Buemi, o Schumacher segue ali em nono. O Felipe acabou tocando, batendo com o Schumacher, caiu muitas posições. E evidentemente que a corrida para o Felipe ficou completamente prejudicada. Ele voltou em 15º, né? E muito distante dos pilotos da frente, a 2 voltas do fim. E com isso o Hamilton vai administrando agora a parte final da prova, na expectativa de sair do Canadá. Prova onde ele venceu. Pedro de la Rosa está aí acompanhando a corrida ali do pit wall, que eles chamam do muro, né? Ao lado dos companheiros da equipe. 3 voltas para o encerramento. Hamilton que venceu. O Hamilton fez pole, volta mais rápida e vitória pela primeira vez na carreira no Canadá em 2007. E no Canadá ele vai saindo líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1 se confirmar a vitória daqui a pouquinho. Fez 2 paradas o Vitor-Antônio Liuzzi, fez um acidente com o Felipe Massa no começo da prova, tirou o Felipe, o Felipe teve que trocar o bico do carro lá no comecinho. E você tem os comparativos do Schumacher com o Liuzzi. O Liuzzi vai tirou praticamente 1 segundo na volta 64 e quase 1,5 na volta 66. E veja como ele chegou no Schumacher. E Kubica carava a volta mais rápida. Na volta 67, 1:16.972. O último vencedor no Canadá, que foi o polonês Robert Kubica. 69,70. Lewis Hamilton. Largou na pole position. E vem firme na frente, com 3,4 de vantagem. Schumacher defende a posição, foi lá fora, saiu do muro e o Vitor-Antônio Liuzzi está ali logo atrás dele. É o finzinho da corrida do Canadá. Aí vale a 9ª posição, o Schumacher vai se defendendo como pode. Rubens Barrichello na 14ª posição. Lucas de Grassi em 19º, está na última posição e o Bruno Senna abandonou. Aí você tem as posições: Hamilton, Button, Alonso, Vettel, Weber, Rosberg, Kubica, Buemi, Schumacher, Liuzzi. Aqueles que estão marcando pontos no Grande Prêmio do Canadá. Teremos 2 fins de semana de descanso e depois o Grande Prêmio da Europa em Valência. Aí você vê o Ron Dennis de volta ao circo, mais atuante do que normalmente vinha acontecendo aí nas primeiras corridas. Tá assistindo, não tá falando, não tá de uniforme, tá de convidado, digamos assim. Nos lugares mais interessantes ele aparece. Na verdade, o Ron Dennis hoje, na McLaren, ele cuida do carro, da fabricação do carro esportivo que vai concorrer com a Ferrari como carro de rua. E aí nós temos o Lewis Hamilton. Aí vem o inglês. Tá na volta final o Hamilton, para sair do Canadá líder do campeonato. Estamos acompanhando os últimos metros. Veja aí o Lewis Hamilton. Aí vem o inglês, na volta da corrida do Canadá. Aponta Lewis Hamilton. A vibração da equipe para vencer o Grande Prêmio do Canadá 2010. Lewis Hamilton com a McLaren. 13ª vitória na carreira. Líder do campeonato. Button é segundo. Alonso é terceiro. Vamos ver o Vettel. Vai completar o Vettel e depois o Weber. Martin Whitmars comemorando. É o comandante da McLaren, é o diretor esportivo da McLaren.
E aí a namorada do Lewis Hamilton, nossa, que criança belíssima no colo dela ali. E o Vettel e o Webber completando quarto, quinto colocados. E aí nós já temos a nova configuração, digamos, da classificação do campeonato. Com o Hamilton com 109 pontos, o Button mantém a vice-liderança, 106 pontos. Mas diminui, né, a diferença para o líder. E a comemoração aí das mais de 150 mil pessoas no Autódromo Gilles Villeneuve. Schumacher, ele usa um dos bons momentos. Que coisa o Schumacher, hein? De novo, Liuzzi ao Schumacher. Michael Schumacher, 7 vezes campeão mundial. Segura aí, Schumacher. Estamos repetindo para você. Olha o toque agora. Olha onde foi lá. São os lances do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Sebastian Vettel parando ali. E aí Lewis Hamilton comemorando a vitória e falando com a equipe. Great job, guys. Thank you so much for this weekend. A lot of pressure on our shoulders, but we held up to it. Thank you so much. Just keep pushing hard. We can do this. Thank you. Legal a mensagem do Hamilton dizendo... A comemoração de praxe, né? Agradecendo muito, dizendo a gente teve muita pressão sobre nossos ombros, mas a gente conseguiu. A gente pode fazer isso, ou seja, pode lutar e vencer o campeonato. A torcida da Inglaterra ali comemorando muito, mais feliz que em relação à estreia de ontem contra os Estados Unidos, né? Mais feliz com o Hamilton do que com o goleiro Green. O Hamilton venceu com o Jenson Button, dobradinha da McLaren, 13ª vitória do Hamilton, líder do campeonato. Alonso foi terceiro com a Ferrari. Vettel quarto, Webber quinto, Rosberg sexto, Kubica sétimo, Buemi oitavo, Liuzzi nono. Sutil foi o 10º, Schumacher acabou fora da zona de pontuação, exemplo do Massa e do Lucas de Grassi e do Bruno Senna, que abandonou. Daqui a pouco nós voltamos, tem muito mais esporte, tem muito mais Fórmula 1. Tá na Globo, tá na Copa. Vamos comemorar, é São João, sem com a nova skin na mão. Vai ter fogueira e assado até quentão, mas o povo tá querendo, é o tal do cervejão. Sem palavrão, pegação, curtição, é cervejão. Olha a cervejinha aí, gente! É mentira! São João, nova skin com cervejão, não aprecie com moderação. Você iria de táxi de São Paulo a Recife? Não, né? Tem avião, tem ônibus. Para cada objetivo, tem um transporte mais adequado. Com crédito é a mesma coisa. Existem vários tipos de crédito e um deles é melhor para cada momento. Juntos, entendendo o que você precisa, nós podemos orientar você a usar o crédito certo. Venha conversar com a gente. Usar o crédito certo para chegar onde quer. Vamos fazer juntos? Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Vem junto! Quer viajar com espaço sobrando? Novo Renault Logan, o maior porta-malas e espaço interno da categoria. Nunca foi tão fácil ter um grande carro. Gasolina Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Sorriso com sua filha. Não tem preço.
Você que se liga na Globo, estamos de volta. Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Canadá, 13ª vitória na carreira. Veja ali o Jenson Button, companheiro de equipe. O Jenson Button, que todo mundo diz que é boa gente, vai lá, comemora com o Hamilton. A McLaren faz a terceira dobradinha, terceira do ano, e está na dobradinha da liderança. É líder com o Hamilton e vice-líder com o Jenson Button. Tá aí o vencedor. E o Felipe Massa teve muitos problemas, Mariana Becker. Eu tô com o Felipe aqui do meu lado. Felipe, você foi pego de surpresa com a atitude do Schumacher de mudar 2 vezes de direção? Um pouquinho. Ele freou do lado direito, eu vim um pouquinho pro lado esquerdo, aí ele voltou um pouquinho. E eu tava do lado, não consegui parar. Aí ele voltando, encostou na minha asa. Como é que você vê essa atitude dele? Não sou eu que tenho que ver, são os comissários. Obrigada. Luiz. Nós estamos mostrando mais uma vez, né, como o Schumacher fechou a porta ali para o Felipe. Valia a 9ª posição àquela altura no Grande Prêmio do Canadá. Tá aí o Lewis Hamilton, vai para o ponto mais alto do pódio, com a McLaren, 13ª vitória na carreira. E a namorada dele feliz da vida, né, Reginaldo? Feliz da vida, com muita razão. E é o caso de se perguntar, mas não é a RBR que tem um carro disparadamente melhor? Só que a equipe que tem o carro melhor ganhou 3 e a McLaren agora já tem 4 dobradinhas. 4 vitórias com 3 dobradinhas. Deus salve a rainha, o hino britânico com Lewis Hamilton e com a McLaren no ponto mais alto do pódio. Você queria completar, Reginaldo? Exatamente, explicar que a consequência disso, de uma boa administração da McLaren, que ela vai para 215 pontos nos construtores contra 193 da RBR, tem seus 2 pilotos em primeiro e segundo no campeonato e que já está custando muito caro aquela atitude do Vettel com o Webber na Turquia. Consequência também de uma falta de liderança na administração dos ímpetos de cada piloto, né? Isso foi o que custou a RBR aquela vitória e olha, está custando a liderança no campeonato e sabe lá o que pode custar mais tarde ainda. Nova asa dianteira, algumas evoluções aerodinâmicas e a McLaren sai do Canadá líder do campeonato, Luciano. Pois é, Luiz, o que faz a grande diferença, na verdade, se a gente vê a temporada passada também, é a capacidade da McLaren de reagir durante o campeonato. A gente lembra que no Bahrein, a primeira prova desse ano, a RBR estava na frente, a Ferrari estava na frente, até a Mercedes estava um pouco melhor que a McLaren, mas a melhor equipe que mais reagiu, que mais cresceu e promete não parar por aí. Então, essa liderança, por enquanto, é mais do que merecida. 109 pontos para o Lewis Hamilton, que está aí comemorando no ponto mais alto do pódio. 106 pontos para o Jenson Button. O Webber, 103 pontos. Olha como está embolado o campeonato. E o Alonso, que está ali como terceiro da corrida, com 94 pontos. Está na 4ª posição. Domingo que vem não teremos Fórmula 1. Daqui a 15 dias, o Grande Prêmio da Europa em Valência. Exatamente no domingo de folga dos Jogos da Copa do Mundo. Na sequência, você vai ter daqui a pouco o Galvão Bueno comandando Alemanha e Austrália. Tem a Central da Copa. Tem muito esporte no fim de semana da Globo. Portanto, Lewis Hamilton vence no Canadá e sai líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tá na Globo, tá na Copa. Você iria